Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição do dia 27 de outubro. Connosco estão José Faustino e Silveira Cunha, o meu nome é Luís Matias e damos início ao programa onde fazemos um balanço e uma análise das notícias que marcaram a atualidade dos últimos dias. E começamos com as declarações do diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, que disse esta semana que novembro vai ser o pior mês dos 44 anos do SNS, se nada se alterar no acesso às urgências, na resposta às urgências. Bem, o bastoneiro da Ordem dos Médicos disse que a entrevista foi inoportuna e desnecessária. José Faustino, bem-vindo. Continuamos a ter um problema relacionado com a relação dos médicos com o Ministério da Saúde, que se está a estender agora a outras greves que são anunciadas, também a horas extraordinárias, por exemplo, dos enfermeiros, já anunciado, e é um conflito que parece não ter fim à vista. Não tem fim à vista por vários motivos. Eu vou invocar aqui 2 ou 3 para não ocupar muito tempo com isto, porque isto é uma coisa que se vai arrastar por muito tempo e teremos a oportunidade de falar muito mais vezes. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, há uma espécie, os médicos é uma corporação muito unida, eles parece que estão sempre zangados uns com os outros, mas são muito unidos. E isso ninguém lhes pode levar a mal. E a verdade é que eles não são pessoas radicais, não são receptivos, percebem como é natural, fizeram o seu juramento, eles têm que salvar as vidas humanas, etc, etc. Pronto, isso, já sabemos isso. Mas o governo chamou-os para dialogarem, para discutirem, etc, etc. E nas costas dos médicos, não é? Aprovaram uma série de coisas. Não o governo, mas no grupo parlamentar, mas quer dizer, o grupo parlamentar faz aquilo que o chefe lhe manda, contrário àquilo que se tinha falado, nomeadamente, eu não digo que os médicos tenham ou não tenham razão, é o princípio, quer dizer, este governo de facto não respeita nada nem ninguém, e especialmente as entidades, as associações, os sindicatos, não respeita ninguém. E esse é logo um grande problema. Outro problema é que qualquer reforma, grande ou pequena, qualquer alteração num serviço qualquer, não se pode fazer sem os protagonistas. Quer dizer, ninguém pense que se pode fazer uma alteração do Serviço Nacional de Saúde sem o consentimento ou sem a cooperação, o diálogo, enfim, o envolvimento, digamos assim, dos médicos, dos enfermeiros, do pessoal auxiliar, do pessoal administrativo, etc, etc. Aquilo tem que ser feito com eles. E manda a verdade, e este é o terceiro ponto, que ao contrário do que aparentemente parece, eu concordo que a saúde primária, os centros de saúde, etc, etc, que estejam articulados com o hospital. Não o hospital a mandar no centro de saúde, não o centro de saúde a mandar no hospital. Não é isso. É haver uma articulação, na minha opinião, a nível distrital, tenho isto aqui dito várias vezes, e parecia que esta reforma, esta proposta que era apontada, que ia nesse sentido. Porém, os médicos começaram a levantar algumas reservas e eu, depois de os ouvir, comecei a acreditar que eles têm razão e vejo que, de facto, é um sentido inverso daquele que se devia seguir. Ou seja, o Serviço Nacional de Saúde pede descentralização. Responsabilidade nas administrações hospitalares, responsabilidade nas direções dos centros de saúde, tem outros nomes, mas eu peço desculpa, mas os nomes não é comigo. Requer descentralização, responsabilidade de cada um, autonomia, etc, etc. O que é que acontece? Puseram, de facto, uma pessoa que parece que é uma pessoa competente, um bom médico, etc., lá à frente desta coordenação do Serviço Nacional de Saúde, tiveram um ano sem estatuto, e o que se verifica é uma coisa em sentido completamente inverso àquilo que eu estava a dizer. É uma centralização dos serviços. Temos um ministro, temos os secretários de Estado, temos um diretor-geral, ou uma diretora-geral, uma subdiretora-geral, agora temos um diretor-geral do Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, temos uma data de generais sediados em Lisboa e não se sabe nada da autonomia, da interligação, do serviço em rede, etc, etc, das coisas locais. O que é que se passa no Distrito de Évora? Não se sabe. O que é que se passa no Distrito de Beja? Não se sabe. E, portanto, resumindo e concluindo, sem o envolvimento de todos os profissionais do setor, sem um verdadeiro funcionamento descentralizado,
E sem hostilizar os profissionais, o governo não vai a lado nenhum. Portanto, e não pode dizer uma coisa para um lado e depois fazer outra para outro. Portanto, isto está inquinado desde o princípio. Quem é que sofre com isto? Os utentes. Isto é um problema muito, muito, muito sério. Silveira Cunha, boa tarde, bem-vindo. Novembro vai ser o pior mês nestes 44 anos da SNS. É uma afirmação desproporcionada? Mas vai ser pior que dezembro. Porque dezembro vai ser pior e já nem pior que por isso, sucessivamente. Bem-vindo. Boa tarde. Bom, eu não sou gestor hospitalar, não sei nada disso e, portanto, vou falar do ponto de vista de cidadão. E sou utente e de cidadão em geral que olha para estas coisas, ouve entrevistas, vê as declarações, enfim, das entidades que estão metidas no assunto e, portanto, e reage naturalmente como utente. Bom, eu sublinhava aqui 4 coisas assim telegráficas. Uma coisa, devo dizer, e sem ordem nenhuma de grandeza, isto é, não começo pelo mais importante nem pelo menos importante, mas foram as que me ocorreram. Bem, há dias ouvi num programa de televisão uma grande entrevista, o bastonário da Ordem dos Médicos ter sido entrevistado. Houve, por acaso, uma coisa que me surpreendeu, devo dizer que a entrevista pareceu uma pessoa competente, uma pessoa bem preparada, uma pessoa que era acutilante da forma como punha as coisas, mas houve uma coisa, a meu ver, um ponto fraco que eu estranhei. Aliás, o entrevistador, de certa forma, fez muita pressão nesse sentido e não conseguiu chegar lá. Porque, é claro, a Ordem dos Médicos é a Ordem dos Médicos, tem competências disciplinares e científicas e técnico-científicas, não são sindicais. O bastonário sempre esquivou responder a uma questão concreta que é esta. Afinal de contas, perguntava-lhe o entrevistador, o que é que os médicos querem que o governo resolva? Ponto. Qual é o problema? Então o bastonário falava em várias coisas, dizia que havia muitas questões, mas o entrevistador, o jornalista, perguntava de novo. Mas, em concreto, o quê? Indique 3, 4, 5 pontos concretos em que se possa debater questões concretas. A verdade é que o bastonário nunca respondeu claramente e até acabou por se refugiar um bocado naquela ideia de que a ordem, enfim, era uma espécie de interesses simbólicos e não tanto interesses muito concretos e muito especiais. Bom, claro, falou de coisas concretas que, no entanto, parecem claramente periféricas, sei lá, por exemplo, a possibilidade de mais formação dos médicos, a possibilidade de enriquecimento das suas carreiras, com coisas desse tipo, mas pareceu-me claro que não era isso que estava em causa aqui. Bom, mas sabe que o governo depois deu-lhe argumentos quando impediu a ordem de se pronunciar sobre a especialidade médica. Claro. Agora, a seguir deu argumentos ao... Agora, a outra questão é, já aqui falámos disso várias vezes, parece que dinheiro não falta, o problema é um problema de gestão da SNS. E, portanto, a questão é como se gera, e, portanto, como se gera o dinheiro que existe, que este ano, aliás, vai ter mais, no próximo orçamento, mais 2.000 milhões de euros no orçamento. Portanto, é evidente que tem que haver uma questão de gestão qualquer que não está bem. E, aliás, o bastonário, na altura, dizia que os modelos de gestão estavam antiquados, bem, embora não tenha concretizado nem o modelo atual que está antiquado, nem o modelo que ele gostaria de ter, e ele, de resto, confessou também na entrevista que era um médico do SNS. Bom, mas a verdade é que não concretizou. Portanto, mas eu acredito que haja problemas de gestão e a questão que eu coloco é um problema também que os médicos põem, a questão da gestão em si. Bom, terceira questão. Há o problema dos salários. E aqui surge aquele efeito que assim já me interessa mais até, porque é um efeito que se estende à sociedade toda, que é o problema dos salários e do chamado neocorporativismo. Que é uma questão, que é uma palavra que é muito usada, que passou a ser muito usada até em ciência política, para designar o quê? Que grupos sociais, aliás, lembro-me de falar nisso a primeira vez, devo dizer que com as greves dos condutores, dos maquinistas de comboios, que eram poucos e podiam paralisar o país todo, e sendo um sindicato só tinha 200 ou 300 pessoas. Bom, a questão do neocorporativismo é uma questão interessante pelo seguinte, porque só há neocorporativismo, que é um fenómeno recente nas sociedades desenvolvidas, recente como quem diz, terá 30 anos, 40 anos, nas sociedades mais desenvolvidas, e o nosso país foi tendo devagarinho, quando não há uma visão, digamos, global no país, de uma sociedade qualquer, sobre aquilo que é uma política global de salários. Pronto. E essa questão é uma questão séria, porque até pode pôr questões de máximos e mínimos. Houve países do norte da Europa, por exemplo, que nos anos 60 e 70 tinham uma política global de salários que até implicava máximos e mínimos dentro das empresas, inclusivamente. Bom, e dentro do Estado. É evidente que, porquê? Por uma razão, porque nenhum governo gosta de mexer e este governo já mexeu, deve dizer-se, mexeu nos magistrados, mexeu nas polícias, mexeu de forma pontual. Mas, em regra, os governos não gostam de mexer de forma pontual porque isso desperta o neocorporativismo por uma razão, porque todas as profissões acham que são fundamentais.
E claro, como todo trabalho é digno, desde que bem feito, acontece que todas as profissões no limite são sempre fundamentais. Então os pilotos de aviões, e quem apanha o lixo nas ruas, que se não apanhar nas grandes cidades, parece logo uma epidemia do Arco da Velha. Bom, aliás, aquela coisa dos percevejos em França terá tido muito a ver com greves sucessivas nas questões do lixo, em que houve milhares de toneladas diárias que estavam na rua, que não eram recolhidas nem tratadas e que disseminaram certo tipo de problemas. Ora bom, portanto, o neocorporativismo é uma questão que é esta. Nenhum governo quer mexer numa só classe profissional, porque isso leva a que todos queiram que se mexa. E, portanto, aqui falta uma coisa, que é uma visão global e critérios, que agora isso leva-nos aos critérios. Então, quais são os critérios que identificam isso? Já que relembrei que o antigo regime, Salazar, tinha o sistema das letras. E tipificava, cada letra tinha as profissões fundamentais que estavam equiparadas naquela letra. E nós sabíamos que estava naquela letra, não estava na outra, e aquilo ia da letra A até a letra Q ou R. Sabíamos as equivalências. Sabíamos as equivalências. E aquilo ia até a letra R ou S, assim, uma coisa qualquer. Bom, portanto, há um problema de salários, que, a meu ver, é um problema que os médicos colocam, e bem, porque é uma questão que eu acho que o nosso país é um problema sério, mas é claro que é um problema que nenhum governo vai ter a lata de dizer assim: vamos resolver o problema dos salários médicos sem resolver problemas de outras profissões. E devo dizer uma coisa, as exceções que o governo fez, infelizmente, no entanto, tem uma explicação que é simples e tem uma desculpa, que a meu ver é esfarrapada, mas que é simples, que foi, primeiro, a dos magistrados, porque eles são membros do órgão de soberania. Pronto. E, em segundo lugar, embora uma coisa é o órgão de soberania serem os tribunais, outra coisa é os indivíduos que o compõem, esse órgão de soberania, terem um estatuto especial ou isto ou aquilo. É uma questão a discutir, mas não vou para aí. Segundo, as forças de segurança, por uma questão que tem a ver também com a segurança em geral e com o facto de, é verdade, eram mal pagos, toda a gente reconhece isso, e haver uma questão que é esta: em rigor, um polícia terá que dar a vida, se for preciso, para nos salvar ou defender. E já aconteceu. É raro, mas acontece, e basta que aconteça uma vez para que qualquer pessoa que pertence a essa corporação tenha, obviamente, um critério que é diferente, que é este. Se eu tenho que dar a minha vida por causa disto, enfim, eu estou aqui para defender a sociedade e tudo isso, e, portanto, mereço ser mais bem pago. Ora bem, essa é uma questão também grave. E, portanto, claro isso aqui parece menos claro, então? Aí não parece claro, porque é assim. Toda a gente sabe que a questão dos salários também tem importância. E, finalmente, eu só queria falar nas horas extraordinárias. As horas extraordinárias parece que foram sempre uma pecha do nosso país. Havia horas extraordinárias por tudo e por nada. E não é só nos hospitais. É uma instituição. Era uma instituição que, há décadas, depois da Segunda Guerra Mundial, pelo menos, isso eu sei até por testemunhos de pessoas que eu vi, até da minha família, havia horas extraordinárias em todas as profissões. Havia horas extraordinárias, inclusive na administração pública havia horas extraordinárias. E tudo funcionava para a noite, tudo que era noturno, etc., funcionava com horas extraordinárias. E as pessoas na altura até queriam, porque isso dava-lhes mais X para o salário e, portanto, para os rendimentos. Bom, embora se diga hoje, vou dizer o nome e vou-me corrigir se eu me enganar no nome. Aquele médico muito conhecido, que aliás era sobrinho, era porque já morreu, Barroso. O Dr. Eduardo Barroso, escreveu um artigo num jornal a falar da questão e a falar em termos heroicos dos seus tempos de medicina, em que os médicos faziam as horas que fossem necessárias para salvar doentes. E houve pessoas que responderam, achei curioso, nos comentários, dizendo assim: pois é, mas hoje a sociedade mudou. Hoje um médico de 35 anos não tem essa mentalidade, que tem um médico de 80. E o que é que sucede? É que provavelmente nós estamos perante uma nova situação. Não estou a criticá-los, diga-se passagem. Agora, o que eu quero dizer com isto é o seguinte: é algo que vai demorar, então, o governo, portanto, vai ter que tomar em linha de conta tudo isto junto e vai ter que, em parte, convencer uma coisa, que é, se quer mexer, tem que convencer os médicos uma coisa: se quer mexer em salários, não pode ser corporação a corporação. Senão vai sair, toda a gente vai exigir. Aliás, acho que as greves dos enfermeiros já têm a ver com isso. Segundo, as horas extraordinárias, sim, eu acho que é inadmissível a quantidade de horas extraordinárias para em cima dos médicos. Eu até tenho medo de ser atendido por um médico que, se for preciso, faz 36 horas seguidas. Eu ouvi dizer isso na televisão, venda pelo mesmo preço, como digo. Um médico que faz 36 horas seguidas estava esgotado, apesar de toda a sua vontade. Por fim, acho que a questão da gestão do SNS tem que levar uma grande volta, mas há uma coisa que eu quero dizer aqui para acabar mesmo. Também não vejo, com toda a sinceridade, e isto me irrita muito enquanto cidadão, não vejo nem os sindicatos médicos, não vejo na televisão, atenção, não é na mesa de negociações, não vejo nem o Sr. Ministro da Saúde, nem os sindicatos vai dizer assim: tem que haver um novo modelo de gestão que deve assentar nisto, nisto e nisto. Pronto. E com isto poupamos não sei quanto dinheiro e até pode dar, inclusive, para gerir de outra maneira tudo. Bom, e isto, enquanto for assim, é um diálogo de surdos e não vamos lá. Deste diálogo de surdos no SNS, vamos ao conflito no Médio Oriente.
Durante esta semana, Israel pediu a demissão de António Guterres depois do secretário-geral das Nações Unidas dizer que os atos do Hamas não surgiram do nada. O secretário-geral da ONU disse estar profundamente preocupado com as claras violações do direito humanitário internacional em Gaza. Depois disse que tinha sido mal interpretado. O discurso foi fortemente criticado por Tel Aviv, que admitiu reavaliar as relações com as Nações Unidas. Ofer Calderon tornou-se terceiro refém do Hamas com a nacionalidade portuguesa, neste caso, e sobre este conflito, e sobre este conflito também dentro da ONU, os Estados Unidos disseram a Israel que de nada servia estar a hostilizar António Guterres. José Faustino. Mas queres que eu fale sobre o quê? Sobre o Sobre Guterres? esta demissão de Israel a Guterres. Assuntos, sim. É a situação da guerra e o Guterres. Vamos lá ver. Começamos por um lado e chegamos ao outro. O outro. engenheiro António Guterres, que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente, é uma pessoa de elevado nível. É uma pessoa com... É uma pessoa... É um homem com H grande. Mas, como costuma dizer, no melhor pano cai a nódoa. Eu não critico do ponto de vista pessoal, o caráter dele, nem nada disso. Agora, há uma coisa que é certa. Ele foi infeliz na afirmação que fez. Aliás, eu quando ouvi aquilo que ele disse, digo, ai Jesus, agarrei-me à cabeça, digo, ai Jesus. Porque ele levantou ali um problema que eu espero que se perceba, e o enquadramento. Ele não digo que ele se demita, mas ele já tentou explicar, mas não explicou bem. Porque o que ele disse é, de facto, isto. E eu vou dar um exemplo. Vem-me logo à cabeça isto, eu não sei porquê. E peço desculpa, mas é isso que eu vou aqui partilhar com os nossos queridos ouvintes. Vem-me à cabeça imediatamente a violência doméstica ou certo tipo de violência, não é? Que é aquela conversa que os violadores costumam dizer. Ela estava com uns copos de mini-saia a mostrar as pernas, estava mesmo a pedi-las. Não é? Portanto, há um mas, não há mas nenhum. Quer dizer, porque se o indivíduo der um tiro ao outro e o matar, chega ao tribunal, invocando o argumento de António Guterres, diz: mas isto não saiu do vácuo. Este cavalheiro já me matou 10 galinhas, já me apedrejou os cães e não me deixa dormir durante 10 noites. Eu passei-me dos carretos e dei-lhe um tiro. Eu peço imensa desculpa, mas isto não serve de argumento para que se dê um tiro na cabeça de outro. Ora, só podemos estar perante um momento de infelicidade do engenheiro António Guterres, que tem feito um bom trabalho na ONU, é uma pessoa competente, uma pessoa muito ponderada, um crente em Deus até, pessoa muito... Pronto, no melhor pano cai a nódoa. Agora, há que dizer o seguinte... E eu não estou aqui a fazer nenhuma, como é que se diz? Nenhuma crítica ideológica a ninguém. As pessoas podem defender aquilo com honestidade que quiserem defender. Uns estarão do lado de Israel, outros estarão do lado da Palestina, outros estão daqui, outros estão dali. Isso a mim não me complica nada. Mas façam isso com sinceridade. Não me venham dizer. Por exemplo, eu sou partidário, acho que a solução ali no Médio Oriente passa, inevitavelmente, por um reconhecimento de 2 Estados. Um Estado árabe, palestiniano, aquilo que quiserem, e um Estado de Israel. Pronto. Para mim, penso que é o possível. Agora, não me venham dizer que aceitam isso, mas quando na verdade não aceitam. Também querem atirar com os israelitas para o mar, não é? Não me venham com mentiras. E a verdade é que a ONU, que nós aqui há uns anos, mais recentemente, temos aqui mesmo até neste programa, estado mais benéficos com a ONU, porque a ONU também é a ONU, vamos lá ver. E também se a gente perde as referências todas, isto às tantas ninguém se entende. Mas na realidade, a ONU não tem sido imparcial neste conflito. É mais imparcial na guerra da Ucrânia, embora a Rússia às vezes se queixe, mas depois o Putin calou-se porque de facto não tinha para onde pegar, do que nesta matéria. A ONU tem sido sempre favorável à Palestina. Aliás, eu faço uma grande confusão, devo dizer, daqueles mil e tal funcionários que lá estão da ONU na faixa de Gaza. São palestinianos e eu não sei quantos são do Hamas. Peço imensa desculpa, mas é aquilo que eu penso e aquilo que eu analiso. E é para isso que aqui estou. Não é? E, portanto, a ONU já estava mal, pior ficou. Depois, António Guterres tem tido uma infelicidade extraordinária neste problema. Nem parece dele, com toda a franqueza. A semana passada, depois de Biden
do Egito, do Qatar, sei, o que é que pai houve, o Blinken, esse homem, o António, como é que é? O Blinken, esse homem tem-se esforçado de uma coisa tremenda. É bom dizer aqui que os americanos, as bases americanas lá para aquela zona já foram atacadas 16 vezes pela Síria e pelo Iraque. E eles estão a responder à defesa. Isto é de uma paciência extraordinária. Quer dizer, há aqui um trabalho que eu não digo que seja só dos Estados Unidos, ou do Blinken, é do presidente, é de todos, é do Qatar, é do Egito, toda a gente. Já levou à libertação de alguns reféns, não estou a dizer que as coisas estão a resolver, as coisas estão muito más, não estão boas. Inclusivamente, convenceram aquela gente a entrar caminhões a pouco e pouco dentro da faixa de Gaza. E o que é que o Guterres faz? Monta um circo, desculpa-me o termo, lá naquela fronteira da Rafa, não é que aquilo se chama? Rafa. Quer dizer, uma coisa completamente despropositada. Porque, convenhamos, ele não teve nada a ver com aquilo. Sabe-se que não teve nada a ver com aquilo. Poderia intervir, sim, mas fazia de outra maneira. E depois cai-se com uma coisa destas. Agora, dir-me-ão assim, ou pergunta, o Matias pode-me perguntar, então, e a atitude de Israel não é exagerada? Porventura será. Porventura será, mas quer dizer, as tensões estão muito altas. Podemos provavelmente então. Israel sofreu uma afronta e um ataque muito grave. Isto vai ficar na história uma coisa de uma grande gravidade. E nada desculpa uma coisa destas. E não me venham com o genocídio de Gaza, porque também não falam no genocídio da Ucrânia e 30 por uma linha. Portanto, há sempre danos colaterais e isso era um problema que nos levava a muito. Agora, o estado da guerra é este. Israel, na minha opinião, tem tido sempre um grande cuidado. Normalmente, quando é atacado, retalia. Fala-se no cessar-fogo. O Hamas pode cessar o fogo, deve dar o exemplo, mas não. Em 2 de manhã caíram lá não sei quantos roquetes em Tel Aviv, quer dizer, não pode ser. Portanto, o cessar-fogo é de parte a parte. Normalmente Israel, claro, responde sempre com mais força. Retalia quando é atacado. Isto tem sido sempre este princípio. Agora, perante esta situação, eles mandam bombas de aviso, eles avisam as pessoas, eles telefonam para as pessoas. Vai sempre haver danos colaterais. Os homens têm 500 e tal quilómetros de túneis debaixo da faixa de Gaza. Portanto, aqui está ali um problema complicadíssimo, com o problema dos reféns, etc, etc, etc. E, de facto, e só para acabar, como começámos, esta saída do nosso amigo e conterrâneo e compatriota António Guterres não ajudou nada a isto, não é? Não ajudou. Agora, eu também creio que Israel não é o governo, o Netanyahu, não é isso. Que Israel ponderará, com certeza, abrandará também nessa matéria, os americanos se encarregarão disso, mas Guterres não teve, foi um momento muito infeliz, muito infeliz. Silvério Cunha partilha desta opinião de que este é um momento infeliz? Eu por acaso, é assim, eu por acaso não partilho. Não partilho. Eu vou dizer porquê, porque é o seguinte. O senhor é que tem a formação jurídica. Sim, mas acontece que eu acho que... Olha, elas estavam a pedir. Não, a questão não está aí, Não, a questão não é essa. Para mim... Regular pessoas. Não. Certo. Nada justifica. Mas António Guterres não disse que justificava. Ele usou foi uma coisa que foi mal vista por Israel, que foi a questão do contexto. Mas acontece que o contexto é dizer-se uma coisa. O contexto não justifica nada. O contexto explica certas coisas, mas explicar não é justificar. Portanto, aqui é que está o problema. E aqui há bocado concordo com o José Faustino quando diz uma coisa que é assim, eu costumo até dizer de outra maneira. Por exemplo, desculpe lá interrompê-lo. Esta situação que o senhor está aí a fazer um grande esforço para justificar não era evitável. Era ou não era? Não era evitável. Não era evitável. Aquela frase... Sabe, não era evitável. E deixe-me dizer-lhe porquê. Porque é assim, e aliás, António Guterres não é o único. Ainda ontem houve uma entrevista numa televisão francesa. Mas o António Guterres. Sim, mas houve uma entrevista que eu achei brilhante, já de quem. Mas antes disso, deixe-me explicar uma coisa. Isto é, justificar é uma coisa, explicar é outra. O contexto explica, mas não justifica. Portanto, não legitima. Se eu olhar para um serial killer e se uma junta de 3 psiquiatras disser assim, ele está
na posse das suas faculdades mentais. Mas é um serial killer, porque é um psicopata e é um sociopata, e acontece que, coitado, agora vou brincar naturalmente com a tragédia, é assim, tem um grande trauma, porque não mamou o suficiente na mãe, e por isso, como não esteve muito ligado à mãe, Mas, ficou para sempre com um grande trauma. Espera, mas deixa-me só concluir. Não, mas depois, quando sim, puder, diga. E se me disserem isso, eu digo assim, está bem, eu posso compreender um serial killer, mas não posso aceitar que ele mate. Claro. Portanto, é claro que ele terá que ser condenado à prisão. Agora, sobretudo se provar. Isso eu não sei. Não. Isto no pressuposto. Agora, se se provar. A priori, esse argumento não serve. Não, se provar. Não, serve durante o processo. Mas é que este argumento não é um argumento, é uma explicação. E não é, portanto, uma justificação. O que eu acho que António Guterres fez foi, contextualizou e depois disse assim. E disse, está tudo errado. Agora, o problema que se põe que é este. Tem que se exigir o cumprimento da lei internacional por parte de Israel por uma razão. Até porque é um Estado. Não é um bando de terroristas. Bom, para já quem tem que cumprir é o Hamas. O Hamas é um bando de terroristas. O Hamas é um bando de terroristas. O Hamas é que tem lá os sim, mas o Hamas... Não, ele não tem que pedir contas não é essa a questão. Mas não é essa a questão. Não é essa a questão. Aliás, Israel, deve dizer-se, tomou uma posição construtiva ainda ontem, quando disse assim. Mas já está, mas disse ontem, uma coisa assim, formal. Foi o embaixador de Israel na ONU que disse assim. Se o Hamas amanhã libertar todos os reféns, nós deixamos bombardear. E depois ver se há como é que nos vamos, a ver com o Hamas. Bom, mas a questão é esta. Eu penso que António Guterres tomou uma posição moral, no sentido de exigir o cumprimento da lei internacional geral. Porque o direito é isto, ou é para todos ou é para ninguém. E nós exigimos isso na Ucrânia também, não é? Ora bom, ontem, numa televisão francesa, o antigo ministro dos Estrangeiros francês, Dominique de Villepin, que foi ministro dos Estrangeiros de Chirac, no tempo em que Sarkozy era o ministro do Interior, deu uma grande entrevista à televisão francesa muito longa, em que atacou fortissimamente o Estado de Israel, dizendo que tudo aquilo não tinha pés nem cabeça. Claro, e não, explicou porquê, mas explicou porquê. E usou os argumentos de António Guterres. O Ocidente é especialista. Não é o Ocidente, repare, o Dominique Villepin é um gaulista. E acontece que usou um princípio que foi este. Não, é que nós temos que mostrar uma coisa. Temos que perceber que o resto do mundo, bem ou mal, com razão sem ela, não olha a questão da mesma forma, porque o contexto conta, a percepção conta. E por isso nós temos que usar... Não, o racionalismo aqui não existe. O racionalismo não existe. E a melhor prova... Ouça. A melhor prova de que o racionalismo não existe, sabe qual é? É que se existisse racionalismo, não havia realpolitik. E a realpolitik é fazer da necessidade de virtude. Portanto, isso não conta. Conta muito. Eu não defendo o Hamas de forma nenhuma, acho todo um escândalo. Agora a questão é esta. Eu não quero estou a dizer. O senhor, por exemplo, eu não posso... a sua formação é jurídica, o senhor sabe perfeitamente. Mas o direito internacional é isto. Ouça, se me disser assim, houve um ataque terrorista... E Israel tem direito de se defender. Pronto, seja lá onde for e tal. Claro. E ao longo do processo... dizer, bom, mas há este antecedente, há aqui não sei o quê, e estou a abreviar a conversa. Há muita coisa. Vamos analisar os problemas e tal. A gente vê que aquilo não, de facto não surgiu do nada. Claro. Há ali motivos para as coisas acontecerem. Mas é no contexto do processo. Agora, nesta altura, o secretário-geral da ONU, à partida... Olha, sabe uma coisa? Eu vou dizer porquê. Porque o secretário-geral da ONU tem que olhar para o mundo no seu conjunto. E olhando para o mundo no seu conjunto, tem necessidade de falar para toda a gente, mesmo para aqueles que entendem mal o problema. Ele teve que explicar isso às pessoas todas do mundo. Ele não estava a dar uma lição a Israel, ele estava a falar para todo mundo. E posto de um ponto de vista moral, que é, porque no fundo o internacional, na última instância, tem que ter um ponto de vista moral. E essa foi a exigência. Porque há também uma coisa que se deve dizer, é que no fundo, o Estado de Israel neste momento compreende-se a emoção do dia 7, claro. Compreende-se a emoção da tragédia do dia 7, do ataque do Hamas. Não, está. O que eu estou a dizer é uma coisa. Não, o que eu estou a dizer. Não, olha, vou-lhe dizer uma coisa. Olha, o Netanyahu cometeu ontem um erro quando quis desviar ideologicamente a questão, dizendo assim, isto é uma guerra da civilização contra a barbárie. Isto é um erro. É um erro crasso. Porque a civilização, então, se é superior à barbárie, não pode utilizar os mesmos instrumentos. Mas quais instrumentos é que eles estão a utilizar, professor? A guerra. Mas qual guerra? Tu não quer que eles defendam? Não, quero que eles defendam. Não, ouça, eu quero que eles defendam. Eu vou ter que me responder uma coisa que é a pergunta que anda a fazer há 2 semanas. Qual é a solução? O que é que Israel faz? Não, Israel... Fica parado a levar com os morteiros em cima da cabeça? Não, Israel podia fazer muita coisa. A questão é esta. Eu acho que Israel tem razão neste caso. Mas faz o quê? E tem direito de se defender todo. Mas a questão não é essa, sabe? Israel tem direito de se defender e tinha direito até que a comunidade internacional o fosse defender.
Certo. E que Israel, aliás, não quer. Estão lá os americanos. E também, a questão também é esta. Não, eu não quero não. Se não tinha havido capacetes azuis durante estes anos todos Então são todos do Hamas. Não, os capacetes azuis não São. seriam do Hamas. Não seriam. Pois os capacetes azuis... Vamos dar aqui a oportunidade para concluir, porque temos de mudar de tema. Mas só a ideia que eu queria dizer isto. É que neste momento há uma coisa interessante que eu leio também em alguns jornais israelitas que são em inglês. E acontece que, dentro de Israel, há acusações gravíssimas sobre Netanyahu e o governo como estão a comportar-se. Não deixe, não. Isso agora não interessa para nada. Porque ele legitima o Hamas. Mas o senhor acredita que se não fosse o Netanyahu que não se fazia esta operação? Não, claro que não. Agora a questão é esta. Imagino que ele perdia. Sim, mas por qualquer motivo seria do governo. Claro que fazia, mas a questão é esta. O sítio onde chegamos, tem que se compreender o sítio onde chegamos para perceber o futuro. Tem que se compreender o passado para se perceber o presente e agir para o futuro. Eu acho que António Guterres quis lembrar o passado para dizer assim, há que situar as coisas, porque ele tem que falar para os indianos, tem que falar para os iraquianos, para os paquistaneses e tem que falar sobre isso tudo. Só pode dizer isso lá na sala. Não, mas é porque é o Secretário-Geral da ONU dos países todos. Tem que dizer de outra maneira. Sabe uma coisa que lhe vou dizer? Na Assembleia Geral da ONU tem sido uma catadupa de Estados a atacar fortemente Israel. Claro não, escuro. É o antissemitismo. Não é nada antissemitismo. Não é. O antissemitismo existe e é para nunca mais. Portanto, a pessoa tem que reagir e defender sempre. O Estado de Israel tem direito de se defender. Agora, a questão que se coloca é esta. E de atacar também. Sim, de atacar. Agora, a questão que se põe é esta. É como resolver a questão. Queremos resultados. Qual a melhor forma de encontrar resultados? E esta é que é uma questão a estudar. E acho que o governo israelita, neste momento, está ainda sob debaixo da emoção. E a opinião pública, e curiosamente, está. Procuramos todos a resposta a essa questão, naturalmente. Mas nós temos de seguir em frente de outro tema, porque ficaram claras as análises, ficou clara a análise a este tema. Em estado de avançar durante uma semana ou duas. Sim, claro. Isto é contrário contra todas as regras. O Estado de Israel está sob emoção. Não está nada. O ataque do dia 7. Eu já tinha mandado avançar. Não, porque o ataque do dia 7 foi um ataque de terror que causou na sociedade israelita um grande impacto. E, portanto, é natural, eu compreendo a emoção. Agora, o que eu acho é que para ter resultados, temos que ir um bocado mais além disso. E é isso que o António Guterres, a meu ver, quis fazer entender. Agora, claro, nisto, deixa-me só... Temos que ir para outro tema. António Guterres, claro, pode dizer-me assim, podia usar uma palavra mais assim, mais assado. Podia. Mas os próprios Estados Unidos já caldearam a questão e disseram, não é tanto assim. Pronto, não é tanto assim. Nesta revista da semana já... Ninguém está a pedir o enforcamento de António Guterres. Temos que seguir em frente. Temos que seguir em frente noutro tema. Ele foi infeliz naquilo que disse. Noutro tema da revista da semana, partimos para outro tema na revista da semana, um tema que noutras circunstâncias tratamos por um outro motivo. Neste caso falamos sobre os juros, mas o Banco Central Europeu decidiu por unanimidade parar a subida de juros. José Faustino, o que é que isto quer dizer? Porque é que isto acontece nesta altura? Julgas que a questão inflacionária, o problema inflacionário está a ser controlado? Está. Vamos lá ver. A inflação está mais ou menos controlada. Quer dizer, está alta, mas ainda não está, ou seja, não está no sítio que nós queremos. A menos de 2%, será razoável, o máximo 3%. Ela está a baixar, não quer dizer que ela desapareceu. Quer dizer, a gente todos os dias compra as coisas mais caras, X%, mas está mais baixa, a porcentagem está mais baixa. E se a inflação está a baixar dentro da política do Banco Central Europeu ou de qualquer Banco Central, não se justifica aumentar juros. Aí estamos de acordo. Agora, o problema em Portugal tem sido falado não em termos da inflação, que é aquilo que de facto influencia na decisão do Banco Central Europeu, mas no pagamento que as pessoas pagam da renda da casa. Isso é e os juros dos bancos. Pois, isso é um dano colateral, não é? Isso é um dano colateral, não é? Isso está em causa, o que está em causa é a inflação. E, portanto, eu em resumo, concordo, portanto, se a questão das pessoas, daquilo que pagam e dos juros dos bancos, tudo isso, beneficiam, ótimo. Quando a inflação baixa, toda a gente beneficia, com certeza. Mas não é isso que importa para o Banco Central Europeu. O problema dele é a inflação. A inflação está a regredir, vamos ver o que é que acontece agora com o conflito do Médio Oriente, e os juros não aumentaram.
Claro, se dispararem outra vez, e é previsível que sim, porque os combustíveis, o gás natural, o petróleo, etc, os países árabes são produtores, e mesmo que não seja uma coisa efetiva, é uma questão psicológica, é natural que aumentem, e nessa altura a inflação é provável que aumente, e é provável que o Banco Central Europeu e os bancos todos voltem a aumentar a taxa de juros. Tudo é normal. Portanto, tudo está certo, está tudo certo. Agora, deixem é de pensar que a senhora Lagarde e as pessoas que estão nos bancos centrais, aqui no nosso, a senhora Lagarde, que pensa na renda das pessoas, ela não pensa nisso. Ela pensa na inflação. Isso é que é o problema da senhora, isso é que não é que lhe tira as horas de sono, se é que lhe tira, mas o problema dela é outro, não é este que se faz crer. Silvério Cunha está a controlar-se o problema da inflação? Eu sinceramente não tenho nada a acrescentar ao que disse o José Faustino, francamente. A questão é esta. O que nós sentimos hoje com a questão da inflação é de facto problemas que são domésticos no sentido interno e, portanto, que têm a ver naturalmente com a fonte do problema, que é a inflação. Claro que uma das estratégias é esta. Tecnicamente, a senhora Lagarde achou que, neste momento, parar era aconselhável porque permitiria manter uma situação que não tenderia a agravar-se, pelo menos. Vamos ver o que é que vai acontecer, de facto, mas também aqui há uma coisa que eu termino dizendo assim. Eu já percebi que a economia é muita gestão de expectativas e, portanto, vai acontecer uma coisa inevitavelmente, que é esta, é que estes conflitos que se alastrarem, por exemplo, o conflito, neste caso, do Médio Oriente se alastrar, vai ter impacto muito grande nas questões, apesar de tudo, do petróleo, portanto, vai causar problemas no mercado, em geral, e, portanto, a não ser que haja compensações, e acho que isso, inevitavelmente, é uma coisa que a Christine Lagarde não controla. E como não controla, também não pode adivinhar o futuro a esse nível. Portanto, é uma questão que vamos ver o que é que vai dar. As rendas vão ter a maior subida dos últimos 30 anos. O ano passado o Governo limitou o aumento a 2%. Este ano deverão subir até 6,94%, de acordo com as mais recentes informações. No entanto, o Governo vai aumentar os apoios às famílias mais vulneráveis. Ainda assim, muitos inquilinos consideram as medidas insuficientes. José Faustino, o Governo não vai intervir desta vez no controle das rendas, mas apoiar antes quem tem de pagar renda de casa. Em primeiro lugar, acho muito bem que o Governo não intervenha no mercado. E, além do mais, o Governo tem que se habituar a cumprir a lei, porque não podem ser só os cidadãos a cumprir a lei. O Governo tem que cumprir a lei. E o ano passado, quando pôs um teto no aumento das rendas, não cumpriu a lei. Como foi das reformas, também não cumpriu, mas depois emendou a mão. E desta vez esteve bem. O problema não foi as rendas que aumentaram muito nos últimos anos. A inflação é que aumentou muito. Esse é que é o ponto. E como as rendas estão indexadas à inflação, os inquilinos, quer dizer, um inquilino, um senhorio, que aumenta uma renda em 6,94% no ano que vem, na realidade não ganha nada. Portanto, ganha o mesmo que ganhou o ano passado. Ganha o mesmo, porque inclusive já está prejudicado, porque este ano houve um teto. Agora, há aqui duas coisas. Eu faço aqui sempre a minha declaração de interesse. Eu sou senhorio, mas estou completamente à vontade perante tudo e perante todos, porque eu acho que não estou sozinho, não sou o único, não sou nenhum santo. Os senhorios neste país deviam ter uma estátua ali em qualquer lado, porque de facto têm feito segurança social, têm levado na cabeça e continuam sempre a ser condescendentes com os seus inquilinos. Porque entendamos-nos, um senhorio é como um patrão. Um senhorio que tem um bom inquilino, que tem momentos bons e maus na vida, mas que faz o seu esforço, faz a sua vida certinha, séria e verdadeira, e chega ao fim do mês e lhe paga a renda. Isto é o que qualquer senhorio quer de um inquilino. Quer dizer, eu não posso arrendar uma casa por 600 euros a uma pessoa que ganha 500. Isto é impossível. Agora, se eu, mesmo com mais ou menos esforço, arrendo uma casa, depois da pessoa me explicar que é possível, a taxa de esforço é de 40%, eventualmente 50%, mas que a avó ajuda, está em princípio e tal, não sei o quê. Eu também olho para as minhas contas do investimento que fiz, das mudanças que fiz. As minhas casas são velhas, não é? Tenho que investir para as pôr boas. Os outros que as fazem de novo, isso já nem se fala, porque já ninguém faz casas para arrendar.
E a gente tenta conciliar as coisas, quer dizer, é assim que o mundo funciona, quer dizer, não tem que haver um governo pseudo-democrata, que na verdade é comunista, este é que é o ponto. Eu tenho que dizer estas coisas, porque tenho mesmo que as dizer, porque senão tenho que ser sincero e honesto com as pessoas. É comunista de prática, de ideologia, não é de prática, porque felizmente ainda estamos numa democracia formal. Não é uma democracia plena, ninguém se iluda nisso, não temos isso. Temos uma democracia formal em Portugal, a caminho de uma coisa tipo Hungria ou coisa, porque aliás o Sr. Orban é muito amigo do nosso amigo Costa e por aí adiante. Há que dizer estas coisas, como dizer outros, com frontalidade. Em relação depois à ajuda aos inquilinos, eu volto a dizer, pela parte que me toca, eu estou disposto a ajudar os meus inquilinos. Espero que os meus inquilinos estejam dispostos a ajudar-me como senhorio. Nunca me fizeram mal, nunca me prejudicaram. Tivemos sempre uma relação de amizade. Eu, em bom rigor, não preciso do Estado para coisa nenhuma. Porque se um inquilino chegar ao pé de mim e disser: ó, Sr. Floriano, eu posso pagar esta renda, vamos lá aqui falar, a gente há de se entender. Há de se entender, com certeza. E isto só não é possível, este entendimento, quando o senhorio, na verdade e de facto, precisa daquela renda para viver. Só tem uma ou duas, não é? E precisa dela para viver. E aí, bem, enfim, entre os remédios, está em pé de igualdade com o inquilino, estão os dois na desgraça, são os dois pobres e por aí adiante. Agora, acho bem que o governo crie um subsídio. Com franqueza, há uma coisa que eu gosto da rapaziada nova, sou avô, tenho 3 netos, os meus filhos já são adultos, já espigadotes, mas gosto dos meus filhos, gosto dos meus netos, tudo certo. E acho que os jovens devem ter, em alguns campos, por exemplo, nas questões talvez de impostos, de vermos bem um começo de vida e umas facilidades, eu acho bem. Isso acho muito bem. Mas depois, noutras coisas, os novos têm que se igualar aos velhos ou iguais aos de meia idade. Vamos ver. Tem que haver apoio nas rendas ou naquilo que for igual para toda a gente. Porque uma família, seja nova, seja velha, que tenha uma taxa de esforço, quer dizer, pague de renda 40% do seu rendimento, tanto precisa ser ajudado sendo novo como sendo velho. Este é que é o ponto. Deixemos-nos de demagogias. Que este governo é demagogo, este é que é o ponto. Este é que é um problema. Que aumenta os impostos no ano que vem, parecendo que está a diminuir o imposto, o que é extraordinário. Mas a gente já falou sobre isso. Portanto, eu acho bem, é um bom princípio cumprir a lei, porque se a lei está mal feita, ele que altera a lei. Não alterou. Meteu uma imposição, como é natural, também é do Partido Socialista, mas não é daquele socialismo, é o socialismo que o Março vai pôr na gaveta. Ele foi tirá-lo à gaveta. É aquele que saiu da gaveta. Não é? E então não se muda a lei está, mas eu quero, posso ir, mando e corto. Desta vez não cortou, teve bem. Agora, vai auxiliar quem necessita, muito bem. Quem de facto necessita, sem demagogia, seja novo, seja velho, já é aquilo que for. Silvério Cunha, esta decisão do governo em aumentar, em que as rendas não tenham um travão, mas criar um apoio às famílias mais vulneráveis. Bem, o Governo andou a dizer que, enfim, estava em conversações com os interessados, inquilinos, associações de inquilinos e senhorias, disse que, enfim, mas disse que falou e tal e coisa, e portanto andou por ali, mas acontece que, de qualquer maneira, depois o que eu ouvi foi dizer que depois, na sequência destas conversações e destes cálculos todos, acharam a conclusão de que esta era a solução, digamos, a melhor solução, mais adequada para, efetivamente, enfim, tentar impedir que houvesse uma crise social, digamos assim. Ora bom, claro, é evidente que toda a gente sabe que o problema da habitação é um problema que para ser resolvido demora muitos anos, portanto não é do dia para a noite que se fazem, sei lá, dezenas de milhares ou centenas de milhares de casas, como é óbvio. Exatamente. Portanto é uma questão que é sempre complicada porque exige, digamos, políticas intermédias para além de uma política final. Agora, esta ideia de apoiar quem de facto tem uma carga de esforço superior a 35%, penso eu, que é o que está previsto, até 200 euros, e até, portanto, quem tem um rendimento de um certo montante, é evidente que é sempre bem-vinda, porque é melhor de apoiar do que não apoiar, e penso que há muita gente que vai precisar de ser apoiada, efetivamente.
Claro, é óbvio que os salários não aumentarão, seja 97%, como é óbvio, portanto também vai acontecer, no entanto, que alguns vão aumentar. Alguns, mas não todos. Acontece que não vão ter esse aumento e evidentemente o salário mínimo aumenta mais do que isso. Está bem, mas é o salário mínimo. Agora, os outros não vão ter. Agora, o que vai acontecer, portanto, é que isto serve para, enfim, para paliar a coisa, para minimizar os efeitos, embora não seja de facto a grande solução e a grande reforma que digamos, seria necessário ter com política pública, eventualmente, e conversando com, naturalmente, os entidades privadas que entram neste bolo e que sem elas também não se faz nada, não é? Temos muito pouco tempo até ao final do nosso programa, mas vamos ainda buscar aqui 2 temas para tratar. Um relacionado com a reposição de solo e o trabalho que está a ser feito no Cromlech dos Almendres. O arqueólogo Manuel Calado criticou a forma como está a ser feito este trabalho. Diz que este trabalho que está a ser realizado é um trabalho de arquitetura paisagista sem ter em conta os aspectos da arqueologia megalítica. A intervenção deverá também impedir que se possa circular por entre os cromlechs. Conseguimos depois também, já durante a semana, apurar, durante uma análise feita num outro programa da DNFM, no Sinó talvez, em que isso ficou claro. José Faustino, será que se esqueceram aqui de tomar atenção à arqueologia megalítica para cuidar deste monumento ou não? Eu não sei. Não sei, nem me posso pronunciar muito. As pessoas envolvidas nisto, que eu se falar, são todas minhas amigas, as pessoas com que me dou bem. Olha, o arqueólogo Calado e outros mais. Conheço o amigo da Somé há 60 anos. E outros, portanto, não vou por aí. Há uma coisa que eu sei, eu tenho um conflito, não é com os arqueólogos nem nada dessas coisas, é quem planifica essas coisas. Por exemplo, o Cromlech dos Almendres, já aqui uma vez disse isso, nunca mais lá voltei nem volto. Não é por nada, eu até ando muito a pé, mas não é isso. Irrita-me, porque é que é de ficar a 2 km do Cromlech? Então o cara não pode ir lá mais perto. É fazer mal às pessoas, é chatear as pessoas. Se nós queremos que as pessoas vão ao Templo de Diana, o carro deve chegar o mais próximo possível ao Templo de Diana. Mas os carros, a poluição é um tema que o Matias cortou. Fica para a próxima. Muito bem. Os carros e a poluição. Tudo bem. E se tiver um autocarro como tinha de antes, eu sei que isto tudo mudou, eu vou para cima, eu vou para o Cromlech ou vou para qualquer lado do autocarro. Não tenho. Mas tenho 2 carros e vou num deles. E ninguém me tira esse direito. A gasola. Não vai na trotinete? Não, tenho medo de cair. E andava de bicicleta, deixei de andar porque tenho aqui o braço todo cheio de dores e desconjuntado, por isso mesmo. E o carro a gasola fica mais barato que o carro elétrico. Este problema é que eles têm que resolver. E eu queria ir e levar as pessoas que vêm a Évora, os meus amigos e tudo mais. Atenção, sem prejudicar os trabalhos do meu amigo Calado, todos os arqueólogos, toda a gente, dos arquitetos paisagistas, toda essa gente. Eu não quero prejudicar de forma nenhuma o trabalho deles. Respeito-os muito e respeito o trabalho deles. E dou valor ao trabalho que eles fazem. E não quero prejudicar em nada o trabalho deles. Mas deixem-me ter conhecimento daquilo que eles fazem, daquilo que eles descobrem. Eu quero ver, quero mostrar. Mas, santo Deus, não me ponham a 10 km de distância que eu não quero ir. Não vou. Não posso ir, não quero. Porquê? Graças a Deus posso mexer, mas não quero. Eu não quero ir a pé. Quero ir de carro. Ou de autocarro, tenho que me arranjar transporte. Trotinete também não vou. Tenho medo de cair. Portanto, não me chateiem, esse é que é o ponto. Desde que façam estas coisas todas, de maneira a que nós, povo, tenhamos acesso e que nos mostrem as suas coisas com facilidade, enfim, seja ela qual for, vamos. Não me importa contribuir para a locomoção, para que as coisas se resolvam. Agora, não me proíbam, não me impeçam, não me ponham a 10 km da coisa, porque eu não vou, porque eu não quero. Silveiro Cunha, um comentário. Um comentário breve é este. Eu não vou por aí. Agora, eu vou dizer assim, eu não sou arqueólogo, não sou arquiteto, portanto, mas perguntei quem sabe. Quem sabe deu uma opinião que me parece razoável, que é a seguinte, aliás, é uma opinião que no fundo é relativa, não é absoluta, que é assim, estamos perante um monumento tem 7.000 anos, que, como sabe, aliás, é anterior a Stonehenge e, portanto, é muito procurado hoje, é muito localizado hoje, era desconhecido até há umas décadas, ou mal conhecido, melhor dizendo, mas passou a ser muito, está no mapa. A gente não pode lá ir ver aquilo.
Claro, mas a questão... Agora ficamos a 10 km. Agora, sim, não, mas isso não... Tem toda a razão, sei. Já lá fui... Mas agora ainda é mais distante, não? Sim, mais distante, pois. Agora, a questão que se coloca é... Mas quem sabe do assunto disse-me assim: bom, é natural que com o tempo, naturalmente, há sempre um deslizamento de terras. E, portanto, acontece que os próprios monumentos ficam mais a descoberto. E, aliás, nós não saberemos nunca exatamente qual seria o nível, por exemplo, há 7.000 anos, por exemplo. Não sabemos, não temos meios de saber. Agora, o que acontece é isto, é que com o tempo há sempre, não é a primeira vez, como me contaram, que aquele monumento megalítico foi intervencionado. Já foi há muitos anos intervencionado. Periodicamente tem-se lá umas coisas, areia e tal. Desta vez a obra, se me disseram, parece ser mais completa, porque também querem pôr lá, enfim, não sei se ervas ou arbustos para fixar as areias, para evitar que aquilo vá deslizando, até porque aquilo é em declive. Claro que o problema é, até onde é que se deve ir e se pode ir? Porque, é claro, é certo que daqui a 20 anos, por exemplo, vai haver de novo uma erosão. A erosão é constante. Portanto, é evidente que tem que haver uma forma de qualquer manutenção. Claro que eu julgo que, pela notícia que o Luís Matias transmitiu, eu julgo que aqui há duas perspectivas também. Uma é a perspectiva do arqueólogo que olha para o monumento como arqueólogo, isto é, o monumento da sua pureza originária. Outra coisa é já o arquiteto que pretende criar uma modificação na paisagem para manter, digamos, o monumento o mais possível inteiro, de forma a que a natureza, os estragos naturais, não aconteçam com tanta força, digamos, no mais longo espaço de tempo. Ora bem, é uma questão que divide, parece que há divisão na classe científica sobre isso. O que é que se há de fazer? Claro que, naturalmente, quem sabe disto me diz assim, naturalmente que o melhor é uma intervenção equilibrada, isto é o bom senso, parece incrível dizer, mas é o bom senso, isto é, provavelmente a virtude está no meio, portanto o que acontece é, deve fazer o suficiente para fixar o mais possível os terrenos, sem, obviamente, criar uma coisa tal que ultrapasse limites que até nos vá apocar os monumentos. E, portanto, esse é o que é o problema. Agora, eu compreendo que um arqueólogo puro diga assim, não, mas é que, no fundo, aquilo era assim, mas também se pode contrapor sempre, mas era assim há 7.000 anos, seria assim, a topografia talvez fosse outra também, houvesse alterações importantes, qualitativas, mas a verdade é esta, eu acho que aqui é assim, todos têm a sua razão. Portanto, o grande problema é bom senso e como se costuma dizer, e com grande ossalis não faz mal a ninguém. José Faustino, vamos à guerra na Ucrânia. A Ucrânia diz ter recolhido dezenas de ataques no leste. Os russos continuam a tentar tomar a cidade de Advitka. A Eslováquia tem um novo governo e cortou a ajuda militar à Ucrânia, mas mantém a ajuda humanitária. E, entretanto, em Inglaterra surgiu a notícia de que o Kremlin está novamente a recrutar prisioneiros para esta guerra. Como é que está a desenvolver-se este conflito na Ucrânia neste momento? Está complicado. A coisa está muito equilibrada, não é? O que, de certa forma, se pode considerar vantajoso para a Ucrânia, não é? Porque não nos podemos esquecer que a Rússia pensava que em 3 ou 4 dias tomava conta da Ucrânia toda. Até tinha um indivíduo para pôr em presidente e essas coisas todas. É portanto, uma atitude imperialista, uma coisa do pior que pode haver, e muito grave para a democracia liberal e para a liberdade do Ocidente e tudo isso que já temos falado. De resto, o Putin recebeu uma delegação do Hamas já. Claro, mas agora estão a ver. Eu espero bem que o António Guterres não receba nenhuma declaração do Hamas. Aí é que a coisa. Isso seria demais. Aí entorna-se o caldo todo. Mas, bom. Mas como eu dizia, isso penso que é uma coisa hoje consensual no Ocidente. Não é fácil. Biden agora apresentou uma proposta, felizmente já o Presidente da Câmara dos Representantes, enfim, um pacote que envolve tudo, envolve a Ucrânia, envolve Israel, envolve a fronteira do México, envolve para ali dinheiro para a defesa nacional, que é uma coisa que em Portugal já sabe o que é. Mas é muito dinheiro. E eu penso que o Congresso vai aprovar isso e esse dinheiro faz muita falta na Ucrânia, como fará falta em Israel e como fará falta, se calhar, na fronteira do México. O que é certo é que o apoio ocidental à Ucrânia tem sido a conta-gotas. E a prova disso é que, finalmente, os F-16 ainda não apareceram.
É que a gente, quando agora fala dos americanos na zona do Médio Oriente, não fala em F-16, já repararam? É F-18 e F-35. É já outro nível, quer dizer, aquilo ali anda a outro nível. Portanto, aqui podemos ver bem a diferença em que estamos aqui perante o que é que estamos. Porque assim que o exército ucraniano apanhou os mísseis de melhor alcance, comprometendo, aliás, aquilo que Zelensky tinha dito, não bombardeou a Rússia no seu território original, mas criou sérios problemas ao exército russo, especialmente em meios aéreos e tudo isso. Tem feito uns bombardeamentos com bastante êxito. Claro que não deixa de ser a conta-gotas. Os F-16 só chegam lá para março. Falta-me tempo, não é? E eles tiveram tempo para se defender e não é fácil avançar 1 metro, 2 metros, 3 metros. É difícil. Portanto, é uma guerra que está para continuar. Agora vamos lá ver. Agora, estes políticos da treta de esquerda ou de direita que aparecem aí daqui ou da coli, é uma coisa que eu digo. Isto cada vez mais... isto é muito difícil de ouvir e para mim também é difícil de dizer. Mas digo, isto cada vez mais é quem não está por nós está contra nós. Porque... um democrata, uma pessoa tolerante, uma pessoa receptiva, tolerante diz tudo, não pode ser tolerante com um intolerante. Porquê? Eu não posso ser tolerante com um indivíduo que mata sem problemas nenhuma, não é? Ou que me mata se eu for tolerante. Claro, e portanto, quem não é por nós está contra nós. Eu não percebo. Este Orbán, por exemplo... Mas há uma grande dificuldade, diz o engenheiro Guterres, o Dr. Costa, temos que ver o problema da Ucrânia, não sei o quê. A Ucrânia, a adesão dela à União Europeia, não é uma adesão normal, é uma adesão extraordinária, tem que ser encarada como tal. É uma coisa muito mais simbólica do que real. Agora, o que anda a Hungria a fazer na União Europeia? Então, se é amiga do Sr. Putin, vá para o Sr. Putin e para o rei que o parta. Mas tem que pagar para as coisas que faz. Olha, o senhor toma juízo. O senhor assinou aqui uns tratados com a gente. Está aqui escrito, olha, a gente não está a inventar nada. Olha o que o senhor assinou. Tá. O senhor não cumpre isto. Ou o senhor cumpre, ou vai-se entender que o Putin vai para o rei que o parta. Este é que é o problema. Vamos a uma análise também breve. E, portanto, isto é analisar as coisas sobre o momento atual da guerra. Para lá, pura e dura. Mas isto tem que começar a ser encarado assim. Porque senão, comem-nos vivos. O Ocidente tem que encarar este problema com realidade. A democracia é boa, muito bem. Sim, senhor. Mas, se o indivíduo ainda... O Hitler foi eleito democraticamente. É uma chatice. Ouçamos então uma análise... Mas também acabou com o Parlamento, acabou-se a democracia. Ouçamos a análise... E se acabou a democracia, a gente temos dignidade a cortar-lhe a cabeça. Aí sim. Ouçamos a análise, Silvério Cunha, uma análise ao momento atual do conflito. O momento atual é de impasse e, portanto, vai demorar tempo, como a gente já percebemos. Eu queria chamar a atenção para 2 coisas que são muito distintas. Uma delas é um bocado irónica, que foi ver o Stoltenberg, secretário-geral da NATO, criticar o aumento do preço das munições. Poder é o mercado, porque com os conflitos, claro que, obviamente, a procura excede a oferta. Mas alguns aproveitarem, sim, claro. Sim, mas eu ia dizer o seguinte, há uma coisa, no entanto, que esta semana aconteceu, e vou ficar por aqui, que mostra como Putin tem uma visão realmente antiga e das relações internacionais baseadas na guerra. Que é uma questão até humanitária. Eu lembro aqui o seguinte, no Natal... É antiliberal? Sim, sem dúvida. No Natal, na Primeira Guerra Mundial, houve um Natal em que do lado de outras trincheiras, os alemães e os ingleses, os soldados, acabaram por festejar o Natal juntos, aquele período de Natal. Porquê? Porque eram homens normais, homens comuns, e estavam ali um bocado naqueles combates que naquela altura nem se percebia bem o que é que ia acontecer, morriam centenas de milhares de homens. É bom lembrar que em Verdun em 3 dias morreram 700 mil homens. Em Verdun em 3 dias morreram 700 mil homens. E quando eles fizeram a 200 metros de distância, ouviam-se uns aos outros até cantar canções de Natal e encontraram-se a meio do campo e trocaram presentes. E sabem o que é que o exército francês e alemão fizeram a esses soldados que, no fundo, e até alguns oficiais que foram nisso, foram todos executados. Ora bem, isto hoje deve dizer-se que essas pessoas, esses indivíduos que foram proscritos na altura e tudo isso, o governo francês e o governo alemão já os reabilitou e disse que é humano
que os seres humanos, em guerra mesmo, não percam as qualidades que os fazem ser humanos. E, portanto, se naquele ponto havia paz e havia um impasse, acontece que tinha que vir ao de cima a humanidade. A notícia é a seguinte, é que o exército russo agora começou a fazer uma coisa que eu acho que é claramente Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial é falar no século XIX. Aliás, o grande pensador Raymond Aron, nas relações internacionais, disse que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra com armas do século XX, mas táticas do século XIX e pensamento do século XIX, e por isso é que foi o desastre que foi. Ora bom, começou a executar, o Putin não hesita nisso, os comandos russos começam a executar soldados que, por qualquer razão, veem que são carne para canhão e que são enviados para a frente para morrer, sem qualquer vantagem ou benefício tático. E hoje em dia qualquer exército é assim. Hoje em dia um general, por exemplo, que deixe morrer, um general, atenção, não falo de um oficial superior sequer, um oficial-general, comandante de um importante corpo expedicionário, se deixar morrer por negligência 500 soldados, é demitido do seu posto, por considerar incompetência. Acontece que o exército russo, a notícia é esta, e eu acredito, está a começar a executar aqueles que não cumprem ordens ou que se manifestam de uma forma mais pacífica, dizendo assim, ou pondo em causa certas coisas que são mesmo, tu vais agora para morrer, vais servir de almofada para receber balas. Ora bem, se isto for verdade, claro, se isto for verdade, mas está a ser ventilado por muitos meios de comunicação cá fora, isto mostra um bocado a mentalidade que neste momento o regime russo tem. E é isso que é preciso perceber. Aliás, eu te chamo a atenção, já agora, permitam-me para terminar, o seguinte, saiu um livro muito recentemente, de um especialista em questões destas políticas comparada, que é um livro muito interessante que se intitula-se O Novo Autoritarismo, Rússia, China e Irão. E que diz perfeitamente o quê? O que é que caracteriza o novo autoritarismo? Porque em nome de valores diferentes, totalmente diferentes, alguns ainda com pressupostos religiosos, caso do Irão, e Turquia também. E em nome de pressupostos diferentes, todos eles diferentes, o que é que está a acontecer no mundo agora? O que está a acontecer no mundo agora é que houve uma espécie de inversão de valores e até de princípios ideológicos que, afinal de contas, a princípio se dizia defender. E ele estuda essa questão, que é um homem, aliás, radicado em França, um politólogo francês, embora de origem, eu penso que até de origem iraniana, mas há muito tempo está em França, e ele saiu agora mesmo, esse livro saiu agora mesmo, intitulado sobre isso, dizendo, há uma nova realidade, que é uma regressão, só que as regressões nunca podem ser regressões, portanto, são sempre piores, porque uma regressão ao século XVIII, por exemplo, ou XIX, no século XXI, é pior que no século XIX, como é evidente. Porque na mentalidade do século XIX aquilo tinha algum cabimento, algum enquadramento. Hoje não tem. Portanto, é preciso haver mesmo vontade de regredir. E estes atentados aos direitos humanos em geral, e ao direito internacional, porque o direito internacional, atenção, também exige que os soldados sejam tratados de certa forma. Acontece que o exército russo está, segundo a notícia, está a fazer isto agora sistematicamente. E eu devo dizer que isto é que é incompreensível para mim, e é incompreensível que se apoie um regime que faz estas coisas, que tem esta mentalidade, esta visão das coisas, que é tanto fez como faz. O que importa aqui é ter atingido certos meios, certos fins, independentemente dos valores e consequências dos meios que são utilizados. Isso é que de facto não pode ser. E é aqui que realmente isto mostra tudo. Dizendo disto tudo. E é assim que chegamos ao final desta revista da semana, de 27 de outubro, com José Faustino e Silveira Cunha. Na próxima semana cá estaremos de novo para analisar as notícias que marcaram a semana. Pode escutar sempre que quiser a revista da semana, sábado à sexta-feira às 18, sábado às 14 e sempre que quiser na página de dnfm.com, no canal do YouTube da DNFM, com a versão de vídeo disponível. Tenham uma boa tarde e bom fim de semana.